Fala aí, turma! Vamos treinar um pouco o que aprendemos em nossa última aula sobre adjetivo. Em relação ao texto, julgue como verdadeiro ou falso o item a seguir. O item é: as mães aconselham as filhas adolescentes a ignorarem as brincadeiras infantis dos colegas de classe. As palavras em destaque modificam o termo antecedente, ou seja, tem função adjetiva. E aí, essa afirmativa é certa ou errada? Pause o vídeo e tente responder. E continue aqui para ver se você acertou. Vamos ao gabarito. Observe que a palavra adolescentes, dentro deste contexto, está relacionada à palavra filhas. Filhas é uma palavra que serve para dar nome a uma relação de parentesco. Se essa palavra serve para dar nome, ela funciona como substantivo, e a palavra adolescentes está relacionada ao substantivo para caracterizá-lo. Portanto, adolescentes funciona como adjetivo. Infantis, neste contexto, está relacionado à palavra brincadeiras, que dá nome à ação de brincar. Portanto, brincadeiras é substantivo. Como infantis está relacionada ao substantivo para caracterizar a coisa nomeada pelo substantivo, infantis também funciona como adjetivo. Portanto, as palavras destacadas, adolescentes e infantis, têm função adjetiva. Assim, esta afirmativa está correta. E lá vamos nós para mais uma questão sobre adjetivo para você ficar fera. Com base na estrutura e no conteúdo do texto, julgue o item. Nesta questão, você deverá dar uma atenção especial ao último parágrafo deste texto. O prêmio será trienal e, em sua primeira edição, 2023, serão homenageados 18 profissionais. A cerimônia de premiação será conforme a seguir. E aí, com base nesse trecho, a banca faz a seguinte afirmação. O termo de premiação, considerando-se o contexto em que ocorre e o núcleo ao qual se liga, deve ser classificado como uma locução de valor adjetivo. E aí, você marcaria certo ou errado? Pause o vídeo, tente responder e permaneça aqui para ver se você acertou. Vamos então ao gabarito. Observe que no texto a expressão de premiação está ligada ao substantivo cerimônia. Cerimônia é substantivo porque dá nome a um conjunto de atos formais. A expressão de premiação, formada por uma preposição seguida de um substantivo, neste contexto está relacionada ao substantivo cerimônia, para especificar a cerimônia de que se fala. Portanto, esta expressão de premiação, pelo fato de ela modificar um substantivo, funciona como uma locução adjetiva. Ela tem o mesmo valor de um adjetivo. Portanto, a afirmativa está correta. O termo de premiação é uma locução de valor adjetivo. Questão de concurso sobre adjetivos formulada pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá. Em todas as frases abaixo, há orações adjetivas sublinhadas. A frase em que foi proposto um adjetivo adequado para a substituição de uma dessas orações é: vai lá, tenta responder e permaneça aqui para ver se você acertou. E aí, vamos ao gabarito? Na letra A, uma doença que se prolonga indefinidamente. Poderia esta oração adjetiva ser substituída pela simples palavra hereditária? Não. Hereditário é tudo aquilo que é transmitido de geração para geração, de pai para filho, e algo que se prolonga indefinidamente não é hereditário, é crônico. Então, neste caso, o ideal seria substituir a oração adjetiva pela palavra crônica, uma doença crônica. Na letra B, um mal que não mostra nenhuma gravidade. A proposta da banca é substituir a oração adjetiva pelo simples adjetivo inocente. E inocente não é um adjetivo que caberia bem neste contexto. Ficaria até contraditório, um mal inocente. O ideal aqui seria a palavra inofensivo, um mal inofensivo, um mal que não mostra nenhuma gravidade. Na letra C, um vírus que pode ser transmitido a outros. A proposta é substituir a oração adjetiva pelo adjetivo crônico. O ideal aqui seria substituir a oração adjetiva pelo adjetivo transmissível, um vírus transmissível, que é um vírus que pode ser transmitido a outros. Na letra D, eles propõem a substituição da oração adjetiva que vai passar logo pelo adjetivo superficial, uma gripe que vai passar logo para uma gripe superficial. Não cai bem essa substituição. Superficial é algo que está na superfície e não algo que vai passar logo. A substituição aqui poderia ser feita pelo adjetivo breve, efêmero
uma gripe breve, uma gripe efêmera, que passa logo, que dura pouco. E assim ficamos com a letra E, uma enfermidade que ataca o fígado. A proposta é substituir a oração adjetiva que ataca o fígado pelo adjetivo hepática. E hepático é um adjetivo que está relacionado ao fígado. Então eu posso dizer uma enfermidade hepática no lugar de uma enfermidade que ataca o fígado. Assim, a substituição da letra E está perfeita. Chega mais, turma! Hora de treinar formação do plural dos adjetivos compostos que estudamos nas últimas aulas do nosso curso de gramática para concursos. O adjetivo infanto-juvenil tem como forma plural correta infanto-juvenis. O seguinte adjetivo não varia em número. Vai lá, tenta responder e continua aqui para ver se você acertou. Vamos então ao gabarito para ver se você chegou à resposta. Na letra A, verde claro. Verde claro é um adjetivo composto formado por um substantivo que dá nome a uma cor, verde, seguido de um adjetivo claro. E nós aprendemos que os adjetivos compostos assim formados fazem o plural, flexionando o segundo elemento. Então o plural de verde claro será verde claros. Ele tem olhos verde claros. Na letra B, nós temos um adjetivo composto que não está relacionado à cor. E nós aprendemos que adjetivos compostos que não têm qualquer relação com cor, formados por uma primeira palavra de qualquer classe gramatical, seguida de um adjetivo, farão o plural flexionando o adjetivo, o segundo elemento da composição. Portanto, o plural de luso-brasileiro será luso-brasileiros. Essa mesma regra justifica o plural de infanto-juvenil como infanto-juvenis. Infanto-juvenil é formado por uma primeira palavra x, que é um adjetivo, seguida de outro adjetivo, juvenil. Assim, o plural é feito apenas no segundo elemento, infanto-juvenis. E essa mesma regra justifica o plural do adjetivo composto técnico-científico e afroasiático. Observe que a palavra técnico-científico é um adjetivo composto não relacionado à cor, formado inicialmente por uma palavra x, seguida de adjetivo científico. Então, o segundo elemento faz plural, técnicos-científicos. Na letra E, afroasiático é um adjetivo composto não relacionado à cor, formado por uma palavra x inicial, seguida de um adjetivo asiático. Então, o segundo elemento da composição fica no plural, afroasiáticos. Mas, na letra C, nós temos o adjetivo composto amarelo-ouro, que dá nome a uma cor. E nós aprendemos que adjetivos compostos relacionados à cor, formados por um substantivo, que é o nome de uma cor, seguido de outro substantivo, fica invariável, não fará plural. Amarelo-ouro tem exatamente esta estrutura. Amarelo é um substantivo que dá nome à cor, e ouro é outro substantivo que dá nome a um tipo de mineral. Portanto, amarelo-ouro é invariável. Logo, a nossa resposta é a letra C. Vamos a mais uma questão a respeito de adjetivos para você ficar fera. Observe esse tipo de questão. Em relação aos aspectos gramaticais do texto, julgue o item. Aí, logo abaixo, a afirmativa é: os termos evolutivas e empáticas pertencem à mesma classe gramatical. Turma, quando vocês se depararem com questões desse tipo, não percam tempo relendo o texto. Vão direto às palavras colocadas sob análise. Vai lá, tente responder e permaneça aqui para ver se você achou o gabarito. Bom, turma, vamos então ao gabarito. Observe que o termo evolutivas no texto está relacionado à palavra origens, que é um substantivo. Se a palavra evolutivas se relaciona dentro do contexto linguístico com um substantivo, evolutivas funcionará como adjetivo. É adjetivo uma vez que modifica o substantivo a que se refere. Origens evolutivas. A palavra empáticas, na linha 26, também está relacionada a um substantivo, a palavra respostas. Deste modo, se empáticas se liga a um substantivo para caracterizá-lo, empáticas funciona também como adjetivo. Portanto, os termos evolutivas e empáticas pertencem à mesma classe gramatical. A afirmativa está correta. Questãozinha do CESP sobre adjetivos para você ver que nem sempre essa banca é um bicho de 7 cabeças. Considerando-se o texto 10A21, é correto afirmar que, no contexto em que aparece a palavra novas, segundo período do terceiro parágrafo, é, do ponto de vista morfossintático, um adjetivo, advérbio, verbo, substantivo ou conjunção. Vai lá, o texto em questão já está aí destacado para você.
tenta responder e continue aqui para ver se você acertou. E aí, vamos ao gabarito? Veja que essa questão é chuchu beleza. Observe que a palavra novas, dentro deste contexto, está relacionada à palavra mídias, que é um substantivo. Se novas se relaciona com substantivo, novas só pode ser um adjetivo. Assim, a nossa resposta é a letra A. Viu? Questãozinha do CESP para você não zerar a prova de língua portuguesa. Mais uma questão a respeito dos adjetivos. Agora, uma questão sobre adjetivos pátrios. No que se refere aos adjetivos pátrios, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. No item 1, a banca afirma que quem nasce em Vitória é vitoriense. No item 2, a banca afirma que quem nasce em São Luís é ludovicense. E no item 3, quem nasce em Belo Horizonte é belo-horizontense. E aí, pausa o vídeo, tenta responder e continue aqui para ver se você acertou. Bom, turma, vamos então ao gabarito. Quem nasce em Vitória é vitoriense? Sim, a relação do adjetivo pátrio vitoriense com Vitória está perfeita. No item 2, quem nasce em São Luís é ludovicense? Sim, está perfeito. Muito embora ouvimos por aí São Luizense, numa referência a quem nasce em São Luís, o adjetivo pátrio correspondente também pode ser ludovicense. Então, a segunda afirmativa está correta. E no item 3, quem nasce em Belo Horizonte é belo-horizontense? Não. Quem nasce em Belo Horizonte é belo-horizontino. Portanto, a terceira afirmativa está errada. Logo, nossa resposta é a letra D. Apenas os itens 1 e 2 são verdadeiros. Eis uma questão sobre o plural dos adjetivos compostos que derruba um monte de candidato em prova de concurso. Assinale a alternativa que apresenta a flexão incorreta de adjetivo composto. Vai lá, tenta responder e permaneça aqui para ver se você encontrou o gabarito. E aí, achou a resposta? Então vamos ver se você acertou. Letra A. Ele tinha olhos verde claros. Observe que o adjetivo composto verde claros é formado por um substantivo que dá nome a uma cor, verde, seguido de um adjetivo. E nós aprendemos em nosso curso de gramática que os adjetivos compostos assim formados fazem o plural flexionando o segundo elemento, flexionando o adjetivo. Então está correto dizer olhos verde claros. Essa mesma regra justifica o plural de azul claro, que está na letra D. Todos os desenhos tinham céus azul claros. Observe que azul claros é um adjetivo composto formado por um substantivo que dá nome à cor, azul, seguido de um adjetivo. Portanto, o segundo elemento, o adjetivo, fica no plural, azul claros. E no nosso curso, você aprendeu que essa regra tem exatamente duas exceções que estão exploradas nesta questão. São os adjetivos compostos azul marinho e azul celeste. Esses adjetivos compostos são invariáveis. E por aí você já percebe que a letra B apresenta um erro. As calças compradas eram azul marinhas. Azul marinho e azul celeste, quando funcionam como adjetivo dentro do contexto linguístico, não fazem plural. São adjetivos compostos invariáveis. Mais uma questãozinha de concurso sobre adjetivos para você ficar fera. Desta vez, uma questão formulada pela aeronáutica. Vamos lá, tente responder e permaneça aqui para ver se você acertou. Bom, vamos então ao gabarito. No nosso curso, você aprendeu que nem sempre as locuções adjetivas apresentam um adjetivo correspondente. E é exatamente em cima disso que foi essa questão da aeronáutica. Eles pedem para você marcar a opção que tenha uma locução adjetiva que não tem adjetivo correspondente. Na letra A, uma pessoa sem habilidade não pode executar essa tarefa. Observe que a palavra pessoa é um substantivo que está sendo modificado, caracterizado pela expressão sem habilidade. Como a expressão sem habilidade se relaciona com o substantivo para caracterizá-lo, sem habilidade funciona como locução adjetiva. E essa locução adjetiva tem adjetivo correspondente. Eu poderia dizer, no lugar de uma pessoa sem habilidade, uma pessoa inábil. Inábil equivale a sem habilidade. Na letra B, os sons da tarde eram somente de um ou outro pássaro. Nós temos aqui a palavra sons, que é um substantivo,
que está sendo caracterizado pela expressão da tarde. Como da tarde modifica, caracteriza o substantivo a que se refere, da tarde é uma locução adjetiva, que também tem um adjetivo correspondente, vespertino. Assim poderíamos dizer, os sons vespertinos. Na letra C, foi difícil encontrar a peça da impressora que estragou. Nós temos nesta frase a palavra peça, que é um substantivo. Este substantivo está sendo caracterizado pela expressão da impressora. Como da impressora se relaciona com o substantivo dentro do contexto, a expressão vai funcionar como uma locução adjetiva. Só que essa locução adjetiva não tem nenhum adjetivo correspondente. Você encontra algum adjetivo que pode substituir a locução adjetiva da impressora? Não. Então você já sabe qual vai ser a nossa resposta. Mas, por desencargo de consciência, vejamos a letra D. Todos passamos por devaneios de paixão. Nós temos aqui a palavra devaneios, que é um substantivo, que está sendo caracterizado pela expressão de paixão. Como de paixão modifica o substantivo, de paixão funciona como locução adjetiva, que tem adjetivo correspondente. Eu poderia dizer, no lugar de paixão, passional. Todos passamos por devaneios passionais. Logo, a nossa resposta é de fato a letra C. Salve, turma! Vamos a mais uma questão sobre classes gramaticais de palavra, com ênfase nos adjetivos. De acordo com a gramática, o adjetivo é a palavra que modifica um substantivo, com ele concordando em gênero e número. Assinale a alternativa em que as duas palavras em destaque exercem a função de adjetivos. Vai lá, pausa o vídeo, tenta responder e fica aqui comigo para ver se você acertou. Vamos então ao gabarito. Na letra A, tem a ver com a poluição ambiental. Observe que a palavra destacada, ambiental, está relacionada dentro deste contexto à palavra poluição. Poluição é um substantivo, e como a palavra ambiental está modificando um substantivo, ambiental funciona como adjetivo. E na segunda frase, a sardinha é totalmente vegana. A palavra vegana está relacionada dentro deste contexto ao substantivo sardinha. Como vegana modifica o substantivo para caracterizá-lo, vegana também funciona como adjetivo. Então, de cara, a nossa resposta é a letra A. Mas, por desencargo de consciência, vamos ver as demais porque estamos aqui para aprender. Na letra B, a primeira frase é: o nobre das águas gélidas está. Observe que a palavra nobre, que tende a funcionar como adjetivo, dentro deste contexto não funciona como adjetivo, uma vez que não está relacionada a nenhum substantivo dentro do contexto. Além disso, observe que antes da palavra nobre aparece o artigo definido o, que faz com que a palavra seguinte funcione como substantivo. Então, nobre, neste contexto, é um adjetivo substantivado. É um adjetivo utilizado contextualmente como substantivo. Isso já invalida a letra B. E a segunda frase da letra B, puxar a sardinha para sua brasa. A palavra brasa também dá nome, e por isso é um substantivo. Na letra C, a primeira frase é totalmente vegana. Veja que a palavra totalmente, dentro deste contexto, está relacionada à palavra vegana, que é adjetivo. Se totalmente se relaciona com um adjetivo, totalmente não pode ser outro adjetivo. Totalmente vai funcionar como um advérbio, e isso já invalida a opção C. Na segunda frase da letra C, é sempre o mais caro. Caro é de fato um adjetivo. Na letra D, a primeira frase é preciso desmistificar a ideia. A palavra ideia é um substantivo, e isso já corta a letra D como resposta. Na segunda frase, de que o alimento mais saudável. A palavra saudável, neste contexto, é adjetivo, uma vez que está caracterizando o substantivo alimento. Na letra E, a primeira frase é preço salgado e qualidade nutricional. A palavra salgado está caracterizando o substantivo preço, então salgado é adjetivo. Mas veja que a segunda afirmativa é o mais rico em proteínas. A palavra proteínas dá nome a uma substância. Portanto, proteínas não é adjetivo. Proteínas funciona como substantivo. Logo, a resposta é, de fato, a letra A. Salve, turma! Vamos a mais uma questão de concurso público, desta vez elaborada pela Fundação Getúlio Vargas,
sobre locuções adjetivas. Abaixo, há locuções adjetivas introduzidas, respectivamente, pelas preposições com e sem. Assinale a opção em que a substituição dessas locuções por adjetivos é feita de forma incorreta. Vai lá, meu amigo, vai lá, minha amiga, tenta responder e permaneça aqui para ver se você acertou. E aí, respondeu? Então vamos ao gabarito. Na letra A, carne com sal equivale a carne salgada e carne sem sal equivale a carne insossa. Guarda isso, insosso, insossa é sem sal. Assim, a letra A está correta. Letra B, campo com água é a mesma coisa que campo úmido e campo sem água é a mesma coisa que campo seco. Logo, a letra B está perfeita. Letra C, líquido com açúcar é líquido doce, mas líquido sem açúcar não é necessariamente um líquido salgado. Portanto, a relação do adjetivo salgado com sem açúcar está equivocada. E assim, a nossa resposta é a letra C. Na letra D, fruta com sabor é a mesma coisa que fruta saborosa. Por outro lado, fruta sem sabor é o mesmo que fruta insípida. Guarda isso. Insípido é sem sabor. Na letra E, flores com perfume equivale a flores perfumadas. Já flores sem perfume equivale a flores inodoras. Flores sem cheiro. Se não tem perfume, não tem cheiro. Vamos a mais uma questão sobre adjetivos formulada pela Fundação Getúlio Vargas. Assinale a opção que apresenta o par em que o adjetivo tem valor subjetivo. Turma, para vocês responderem a uma questão desse tipo, vocês precisam entender que o adjetivo, quando modifica o substantivo, ele pode exprimir um valor subjetivo ou um valor objetivo. O adjetivo terá valor subjetivo quando ele exprimir uma ideia pessoal, ou seja, exprime um ponto de vista pessoal do sujeito que fala. Por outro lado, o adjetivo terá um valor objetivo quando exprimir uma ideia impessoal, geral, objetiva. Então, com base nisso, pause o vídeo agora, tente responder e fica aqui para ver se você acertou. Então vamos ao gabarito. Na letra A, nós temos homem pobre. Homem é um substantivo. Pobre, já que caracteriza o substantivo homem, funciona como adjetivo. E esse adjetivo tem valor objetivo. Quando dizemos homem pobre, estamos nos referindo objetivamente a um homem sem recursos, um homem sem riquezas. Na letra B, pão dormido. Pão é um substantivo. Dormido, como modifica o substantivo a que se refere, funciona como adjetivo. E esse adjetivo também tem valor objetivo. Quando falamos pão dormido, nos referimos objetivamente a um pão de um dia para o outro. Na letra C, tecnologia moderna. Tecnologia é um substantivo. Moderna, como modifica o substantivo a que se refere, funciona como adjetivo. E esse adjetivo também tem valor objetivo. Neste contexto, moderna se refere objetivamente a algo atual. Na letra D, relógio antigo. Relógio é um substantivo. Antigo é um adjetivo porque caracteriza o substantivo relógio. E este adjetivo também tem um valor objetivo. Agora, na letra E, filme interessante. Nós temos a palavra filme, que é um substantivo, que está sendo modificada pelo adjetivo interessante. E este adjetivo, sim, tem valor subjetivo, um valor pessoal. Quando você diz filme interessante, pode ter sido interessante para você e não para outra pessoa. Veja, portanto, que o adjetivo interessante tem um valor pessoal subjetivo. E é por isso que a letra E é a nossa resposta. Turma, eu trouxe esta questão da Fundação Getúlio Vargas a respeito de adjetivos para vocês verem o que a Fundação Getúlio Vargas vem fazendo em provas de concurso. Nós aprendemos nas últimas aulas que o adjetivo é uma palavra que modifica o substantivo atribuindo-lhe algum valor. Esse valor pode ser uma qualidade, um estado, um aspecto, uma relação. E nesta questão, a Fundação Getúlio Vargas pede que o candidato assinale o adjetivo que tem valor de qualificação. Então, o que o candidato deve fazer? Verificar se o adjetivo está relacionado a um substantivo para qualificá-lo,
para exprimir uma qualidade, boa ou ruim. Se o adjetivo modificar o substantivo exprimindo uma outra ideia, um outro valor, não será a resposta. Bem, vamos aos comentários da questão. Na letra A, na guerra contra a pobreza, a lista de mortos é impublicável. Observe que a palavra impublicável é um adjetivo, uma vez que está relacionada ao substantivo lista. Esse adjetivo impublicável modifica o substantivo lista, agregando ao substantivo não uma qualidade, mas um aspecto. É o aspecto dessa lista de mortos, o fato dela ser impublicável. Na letra B, na inflação capitalista, os preços sobem. Observe que o adjetivo capitalista está relacionado ao substantivo inflação. E esse adjetivo capitalista não está qualificando o substantivo inflação. Ele está, neste contexto, estabelecendo uma ideia de relação. Quando se diz inflação capitalista, pretende-se fazer uma relação de capitalista com capital, dinheiro. Na letra C, a indústria farmacêutica não tem remédio. A palavra farmacêutica é um adjetivo, uma vez que está modificando o substantivo indústria, fazendo também não uma qualificação, mas uma relação. O adjetivo farmacêutica, neste contexto, faz uma relação do substantivo indústria com farmácia. Indústria farmacêutica, indústria de farmácia. Na letra D, a crença de nosso cliente é o nosso maior patrimônio. Observe que a palavra maior, dentro deste contexto, está relacionada ao substantivo patrimônio. A palavra maior exprime uma qualidade sobre o substantivo patrimônio, e por isso a letra D é a nossa resposta. Na letra E, não mexa no que está quieto. A palavra quieto, que está modificando o pronome demonstrativo o, contraído com a preposição em, funciona como um adjetivo. E esse adjetivo expressa um estado, o estado de quieto.